Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Olha nós aqui para compartilhar mais informação. Para quem não me conhece, meu nome é Helma Alessandro, falo diretamente de Brasília. Hoje quero compartilhar com você um tema muito legal. Quero falar, na verdade, sobre dois temas. Eu quero falar sobre esse tema aqui, frequência vibracional, e quero falar sobre um princípio chamado o princípio da polaridade. Então preste atenção, porque esse tema é muito bom e vai te explicar muita coisa que acontece com você e você ainda não entendeu, porque as coisas estão acontecendo com você. Essa autora, a Penny, eu quero começar com a afirmativa dela aqui no livro dela, já capítulo 15, já na página 15. Olha o que ela fala. Se a frequência de sua energia é alta, rápida e cristalina, a vida se desenrola sem esforço, em sintonia com seu destino. Já uma frequência mais baixa, mais lenta e mais distorcida produz uma vida de obstáculos e decepções. Então ela já começa afirmando aqui, se você tem uma alta frequência, você tem uma vida fluida. Se você tem uma baixa frequência, você tem uma vida cheia de obstáculos e cheia de decepções. Meus amigos, talvez você já tenha ouvido falar sobre esse tema, ou talvez não, mas eu vou ter que ir um pouco na ciência para te explicar sobre esse assunto. Então vamos lá. O que a ciência nos diz? Está comprovado que tudo é energia. Tudo. Em mim, se eu pegar um microscópio, olhar dentro de... Pegar um microscópio, botar na minha mão aqui e começar a olhar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a matéria da matéria, vamos ter aqui a partículas de partículas, vamos ter átomos dentro do átomo, vamos ter elétrons, prótons e nêutrons. E se olhar mais fundo, teremos algo chamado de bóson de Higgs. Bóson de Higgs é energia, é uma pura energia, uma energia que está se movimentando o tempo todo. Então, em tudo que você botar um microscópio e você for a fundo e olhar no fundo mesmo, você vai encontrar isso, você vai encontrar energia, energia pura. Vai encontrar matéria, depois vai ter elétrons, prótons, nêutrons, depois bóson de Higgs, energia. Ou seja, tudo é energia. E essa energia, ela está vibrando. Ou seja, tem energia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Cadê a chave do meu carro? Tá aqui. Aqui da chave do meu carro. A chave do meu carro, ela tá sólida. Então, tem matéria que ela está num formato mais denso. Ela está vibrando numa velocidade muito lenta, está numa frequência muito baixa. O que acontece com a matéria? Ela se solidifica. Por exemplo, uma parede, a parede da sua casa, a parede de qualquer lugar, ela está em movimento. Parece que não, né? Você olha e fala, não, a parede não está em movimento. Claro que a parede está parada, meus amigos. Não está parada. Ela está em movimento. A grande verdade é, tudo está em movimento. Tudo está vibrando. E você não percebe. Por quê? Porque é tão lento a vibração, é tão lento que para você ela está parada. Mas quando você coloca o microscópio lá, você vai ver a fundo que tem uma energia lá e ela está, ó, vibrando. Mas de forma muito lenta. Agora o seu corpo tem uma energia e tem uma vibração. Então, sua frequência, sua vibração já é outra. Outra frequência, outra vibração. Pois bem, então tudo é energia. Você encontra energia em tudo, em tudo. Quer seja em algo sólido, né? Quer seja em um ser vivente, tudo tem energia e tudo tem uma frequência. Aí algo me chamou muita atenção. Um cientista, na verdade um psicólogo, PhD, o nome dele é David Hanks. Ele fez um estudo através de aparelhos de alta tecnologia, ele conseguiu medir a frequência das emoções das pessoas. E ele chegou à conclusão que as pessoas podem emitir uma frequência que fica aqui entre 20 Hz a 1000 Hz. E ele começou a especificar essa frequência. Por exemplo, uma frequência de medo, uma frequência de angústia, uma frequência de vergonha, são baixas frequências com baixa vibração. E são frequências que nos prejudicam. São frequências que acaba ressonando e atraindo coisas para você da mesma frequência. Já viu aquela expressão que semelhante se atrai? Pode ter certeza. Se você vibra numa frequência de medo, de angústia, de tristeza, as coisas que você vai atrair para sua vida são coisas dessa mesma frequência, porque você vai entrar em ressonância vibracional com aquela frequência ali específica. Pois bem, mas temos também altas frequências.
tem frequência da alegria, frequência do amor, frequência da paz, né? E tantas outras frequências da iluminação, que são frequências, que são altas frequências e em uma alta vibração, ela vibra muito rápido. E a grande verdade é que você pode entrar em uma baixa frequência ou você pode entrar em uma alta frequência. E isso vai determinar muitas coisas que acontecem na sua vida, muitas coisas que aparecem para você. Então, a grande verdade é essa, que tudo que você tem, tudo que você possui, tem tudo a ver com a frequência que você se encontra e com a vibração que você tem. Então, por exemplo, se você tem uma alta frequência e você vibra em uma velocidade muito alta, você simplesmente está muito apto a cocriar e atrair muitas coisas boas para você. Já viu aquele papo, velho? Nossa, fulano de tal, cara, ele consegue tudo, ele conquista tudo, né? Ele tem uma vida tão fluida, parece que as coisas, tudo acontece para ele. Se você parar para observar, essa é uma pessoa altamente positiva, uma pessoa muito alegre, é uma pessoa, sabe, muito otimista, é uma pessoa extremamente amorosa, então ela está em uma alta frequência e uma alta vibração. Logo, meus amigos, essa pessoa começa a atrair tudo de bom para a realidade dela. Por quê? Porque você começa a criar as coisas a partir de uma alta frequência, a partir de uma alta vibração. Agora, é bem verdade também, aquelas pessoas que têm uma baixa frequência, uma baixa vibração, que vibra no medo, vibra na angústia, vibra na tristeza, elas começam a atrair tudo isso para sua realidade, porque você entra em ressonância vibracional. Você começa a vibrar na mesma frequência das coisas, né, que ressonam, né, com essa vibração e com essa frequência. Por exemplo, vou te dar até um texto bíblico que é muito legal aqui. No livro de Jó fala bem assim, olha o que o livro de Jó fala. O mal que eu temia, esse me sobreveio. Então Jó era um cara extremamente rico, bem sucedido, que a Bíblia nos diz. Só que teve um certo tempo da vida dele que ele estava com muito medo. Ele tinha medo de quê? De perder tudo que ele tinha, toda a riqueza dele, e perder os filhos dele. O que aconteceu? O mal que eu temia, esse me sobreveio. Então o medo que ele tinha de perder os filhos e a riqueza dele, foi isso que sobreviveu na vida dele. Por quê? Ele tinha um medo que era uma baixa frequência, uma baixa vibração, e o medo era de quê? De perder seus filhos e perder toda a sua riqueza. Ele entrou nessa frequência, ele entrou nessa vibração. É como se fosse em um rádio. Pensa em um rádio. Você quer ouvir, sei lá, a Jovem Pan, você entra na frequência da Jovem Pan, você escuta a frequência da Jovem Pan. Você quer ouvir a frequência da Antena 1, você entra na frequência da Antena 1, cara, você vai ouvir a frequência da Antena 1, porque você entrou em ressonância vibracional daquela frequência. Meu amigo, se você tem medo, eu tenho medo que isso me aconteça, eu tenho medo, cara, que eu perca isso, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo disso e daquilo outro. Esse medo vai gerar uma frequência, que vai gerar uma vibração e vai entrar em ressonância com aquilo que você tem medo. E ou seja, você vai atrair isso tudo para sua realidade. Querendo ou não, você vai atrair para sua realidade. É a verdade que a gente não quer, né? Isso é muito ruim. Então, qual o X da questão? O X da questão é nós temos consciência que isso é um fato. Isso é um fato. A ciência já comprovou isso aqui. Como é que funciona basicamente aqui? Eu vou dar agora uma espiritualizada nisso tudo aqui. Meus amigos, tudo é energia. Tudo é energia. Por mais que você olhe para algo extremamente sólido, mas aquilo é energia quando você olha a fundo. Deus também é energia. Deus é energia. Deus ele é um ser sem forma. Qual a forma de Deus? Você já viu Deus? Não, eu também nunca vi Deus. Mas eu sei que ele é energia. E como é que a gente fala com Deus? A gente fala com Deus em português, em inglês, em japonês, espanhol, também nada disso. Você fala com Deus através da vibração, porque Deus é energia. E a energia vibra. Então você fala com Deus através da sua energia, da sua vibração. A Bíblia nos fala, né, que Deus nos deu o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para você escolher o padrão de vida que você bem quiser. Para você ter a vida que você almejar. Você pode ter uma vida extremamente feliz, uma vida extremamente triste. Pode ter uma vida extremamente bem-sucedida financeiramente, ou um caos financeiro. Você pode ter uma vida extremamente abundante, ou uma vida extremamente com muita escassez. Realmente, como é que eu determino isso? Com base na sua vibração, com base na sua frequência. E com base em mais uma outra coisa que eu vou te explicar aqui também. Por exemplo, se você quer entrar em altas frequências, você só vai entrar nessa alta frequência
através de um pensamento, através dos seus pensamentos. Se você quer entrar numa baixa frequência, também através dos seus pensamentos. Vou te dar um exemplo. Com o caso de Jó. Jó tinha medo de perder os seus filhos e perder a riqueza dele. Ele começou a pensar, né? E através do pensamento dele gerou uma emoção. Essa emoção era medo. Ele tinha medo de perder os filhos, de perder a riqueza. Por isso eu falo para todo mundo, gente, emoção de medo, vergonha, essa emoção não ajuda ninguém a nada, não constrói nada. Muito pelo contrário, só atrai mais daquilo que você está ressonando. Então, tem gente que fala, Helmo, mas o medo é muito importante, porque se eu não tiver medo, eu vou pular na frente de um carro, vou pular de um prédio. Amigo, isso não tem nada a ver com medo. Se você pular na frente de um prédio, se você pular de um prédio ou pular na frente de um carro, isso tem a ver com falta de sanidade. Então, ou seja, para eu não pular na frente de um carro e nem pular de um prédio, eu não preciso ter medo. Eu só preciso ter simplesmente sanidade mental. Eu, por exemplo, eu sei que eu não posso pular na frente de um carro. Eu não tô com medo disso. Não gera medo nenhum em mim. Mas a minha sanidade mental fala, Helmo, não pule, porque se você pular, você vai morrer. Minha sanidade fala, olha, não pule de um prédio, porque se você pular de um prédio, você vai morrer. Então eu não preciso ter medo para eu entrar, sabe, nessa conclusão lógica. Então o medo, gente, não nos ajuda. O medo é simplesmente a última instância. A última instância, depois da sanidade mental, é a última instância, de uma forma desesperada para tentar te parar. Só que acaba muitas das vezes nos prejudicando, te neutralizando. Pode ver que o medo, ele tende a te neutralizar, a te paralisar. Ele paralisa tudo. Essa é a grande verdade. Então, voltando aqui para o raciocínio anterior. Então, a grande verdade é, aquilo que você está pensando, o pensamento, ele vai gerar uma onda de informação, vai gerar uma frequência, vai gerar uma vibração. Então, se você pensar em coisas tristes, se você for uma pessoa extremamente pessimista, negativa, você vai estar vibrando ali na vergonha, no medo, frequências baixíssimas. Ou seja, você vai atrair tudo com base nessa frequência. Agora, se você pensa em coisas elevadas, se você pensa no bem, se você pensa em conquistar, pensa em vencer. E quando eu falo pensar, gente, é pensar vendo imagens. E não só pensar, mas é pensar e gerar uma emoção. Você precisa se emocionar. Porque quando você pensa, você emite 200 pulsações eletromagnéticas. Agora, quando você pensa e gera uma emoção, o seu coração emite 5.000 pulsações eletromagnéticas. Ou seja, você acaba se tornando um grande imã, você atrai tudo para a sua realidade, tudo. Então a grande verdade é essa. Tudo que você pensa e gera uma emoção, você atrai para a sua realidade, porque o seu coração é um grande imã. Ele cria um campo eletromagnético. Você emite 5.000 pulsações eletromagnéticas atrai para a sua realidade. E a pergunta é, o que você está pensando? O que você está vibrando? Qual é a sua frequência? Helmo, cara, tá começando a fazer sentido pra mim. É, amigo, faz muito sentido. Vamos dar uma espiritualizada nesse assunto? Olha só, Deus é energia. E Deus te deu livre-arbítrio. Você pode escolher a vida que você quiser. Agora, você tem que pedir para Deus da forma correta. A Bíblia fala bem assim, ó, pedis e não recebeis porque pedis mal. Já viu? Muitas vezes você está pedindo para Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo outro, Deus eu quero conquistar, eu quero ter, me dá, tá vendo que minha situação tá um caos, uma vida caótica, sofrendo, você está falando para Deus ali? Pare para observar que a sua boca está falando uma coisa e você está vibrando outra coisa. A grande verdade, essa é a grande verdade. E muitas das vezes palavras são apenas palavras. O que você está vibrando para Deus? Angústia. O que você está vibrando? Medo. O que você está vibrando? Tristeza. Então, quando você entra nessa frequência baixa de vibração, né, nessa frequência baixíssima, você está falando para Deus a seguinte coisa: Deus, eu quero mais disso. Porque Deus atende a vibração que você está mandando. Qual a vibração que você está mandando para Deus? Você está mandando uma baixa frequência para Ele. Está mandando frequência de medo, frequência de angústia. E Deus faz a seguinte leitura: Ele quer mais disso. Ele quer mais medo, ele quer situações que coloquem mais medo nele, ele quer situações que coloquem ele mais na tristeza, ele quer situações que coloquem mais na angústia. Por isso que é extremamente importante, meus amigos. Quando você for falar com Deus, orar, meu amigo, vai com o coração aberto, vai pensando em coisas boas, vai com o coração grato, vai pensando já naquilo que você realmente quer. Não pensando naquilo que você está passando, porque se você pensar naquilo que está passando, que são as dificuldades, os obstáculos, os desafios, você vai entrar naquela vibração, naquela frequência e você vai começar a vibrar isso. Vai começar a vibrar. Sua boca pode até estar falando, Deus, eu quero isso, isso e isso. Mas o que Deus está ouvindo, né, é a sua vibração, porque Deus é energia, você é energia.
tudo é energia. E energia, cara, entra em ressonância vibracional. Então, o que você está emanando para Deus? O que você está emanando para o universo? O que você está emanando para o todo? Uma alta frequência ou uma baixa frequência? Agora, pega essa visão aqui. Os cientistas nos falam, tem vários livros que eu estou lendo, por exemplo, esse aqui. Chama-se DNA da Cocriação. Esse livro aqui da Elaine Orives. Ela fala um negócio muito legal. Quando você pensa, você emite ondas de informação. Ondas de informação. É uma vibração. E você vibra essa frequência e manda para Deus, manda para o universo. E Deus pega essa onda de informação, converte ela em partícula, densifica isso e manda e transforma isso em partículas, em matéria. E isso aqui, aquilo que você está pensando, aquilo que você está vibrando, com o passar do tempo, respeitando o lapso temporal, logo chegará na sua vida, logo chegará na sua realidade. Gente, como isso é real, como isso é uma verdade. Não é à toa que a Bíblia fala assim, ó. No caso de Jó, né? O mal que eu temia, esse me sobreveio. Então ele pensou e ele vibrou o medo, e isso que veio sobre ele. Ou seja, veio a morte da família, dos familiares dele, ele perdeu toda a riqueza. A Bíblia fala assim, ó. Tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é do mais elevado, se há alguma virtude nisso, nisso pensais. Para você ter o melhor pensamento possível. Porque a Bíblia nos recomenda ter o melhor pensamento possível. Porque com base no que você pensar, é com base nisso que vai ser co-criada a sua realidade. Que as coisas vão vir à existência. Então, pensa, mas pensa em coisas elevadas. Pensa em coisas altíssimas. Pensa em coisas do alto, do alto. Porque, meu amigo, minha amiga, você é o Pablo Picasso da sua própria vida. Você é o Leonardo da Vinci da sua própria história. E você desenha a sua realidade com base no que você está pensando. A Bíblia nos fala lá em Provérbios 4:23, diz assim, tenha cuidado no que você está pensando, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Meus amigos, seus pensamentos formatam a sua realidade. Então, o que é real? O que é real é o que você está vendo? Ou é real o que você está pensando? Deixa eu falar para você. Eu já expliquei em outros vídeos meus sobre causa e efeito, sobre lei da correspondência. A lei da correspondência fala bem assim como é em cima, assim é embaixo. Assim como é em cima, assim é embaixo. Meu amigo, o que quer dizer isso? Assim como em cima, assim como é embaixo. Então, assim como é no plano espiritual, que é o seu plano mental, assim o que você pensa lá, acontece aqui embaixo, que é no plano físico. Então, assim como é em cima, que é o plano mental, que é o plano espiritual, acontece aqui no plano físico. Realmente, tem correspondência disso na Bíblia? Sim. O que ligaste na terra será ligado no céu. Tá lá. Tá na Bíblia, meu amigo. Aí tem uma outra lei que fala sobre a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito fala assim, que todo efeito tem uma causa. Essa causa, meu amigo, é em cima, é no plano espiritual. Assim como em cima, essa é a causa. Essa causa é aonde? Ela é gerada onde? Gerada no plano espiritual. Essa causa é gerada onde? É gerada aqui dentro, ó, aquilo que você está visualizando. Aquilo que você está pensando, e isso que você está pensando gera uma emoção. E essa emoção, meu amigo, pode ter certeza, começa a atrair tudo para sua realidade. Aí o que você pensa libera ondas de informação. Deus, o universo, pega essa onda de informação e transforma isso em partícula, em matéria. Deus pega, solidifica isso que você está pensando em realidade. Aqui, você sabe, na matéria, no plano físico. Então eu quero falar pra você, o que é real? O real é o que você está pensando ou é real o que você está vendo? Deixa eu falar pra você, o real é o que você está pensando. Porque o que você está pensando é o agora. É o que está acontecendo agora. Então, você pensou, você visualizou no plano espiritual, porque diga de passagem, o que você é? Você é energia, você é espírito. Então, se você é energia, você é espírito, meu amigo. Espírito formata as coisas e constrói as coisas no mundo espiritual. Então, você é espírito, no mundo espiritual você constrói as coisas, que é no seu pensamento, que é no plano espiritual. E as coisas vão vir à existência. Como as coisas vêm à existência? Com Deus. Deus vem, pega essa onda de informação e transforma ela em matéria. E as coisas vêm e acontecem. Se você parar para observar, aquelas coisas que aconteceram na sua vida, quer seja boa, quer seja ruim, você parar para observar mesmo e refletir, tudo aquilo que você pensou muito e se emocionou, aconteceu com você. Quer seja bom ou ruim, aconteceu com você. E essa é uma das faculdades que Deus nos deu. De simplesmente co-criar a nossa realidade. De trazer à existência o que não existe aqui, no plano físico, mas existe no plano espiritual. Então,
tenha certeza que o visível, ele é a medida do invisível. O que está visível hoje aqui para você, sem sombra de dúvida, ele tem uma correspondência no invisível. E no invisível é no quê? No plano espiritual, é no plano mental. Você visualizou, você viu isso na sua mente. Então, quando você visualiza isso na sua mente, que é o plano espiritual, você cria uma emoção, meu amigo, você está falando para Deus, Deus, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha realidade. Então, por isso que a Bíblia recomenda, tenha cuidado no que você está pensando, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, meu amigo, controle os seus pensamentos. Muito cuidado com isso, porque isso vai determinar o seu padrão de sucesso. Isso vai determinar, sabe, o seu efeito, na verdade, o efeito que você está vivenciando e presenciando. Então, por exemplo, tudo que você tem hoje, o que você está vendo hoje, o seu carro, a sua casa, tudo que você tem, esse é o efeito. O efeito de quê? Efeito de uma causa. Essa causa foi gerada onde? No plano espiritual, no plano mental. Então, o que você está vendo hoje, que é o efeito, não é o seu presente, não é uma realidade, é passado já. O que é real e o que é presente? O seu plano mental, o seu plano espiritual, o que você está vendo hoje na sua mente, o que você está visualizando, isso é real, porque acontece instantaneamente na sua mente. Você pensou, visualizou, viu imagens na sua mente, meu amigo, isso já é real no plano espiritual. Pode aguardar. Respeita o lapso temporal, que isso vai vir para a sua existência. Isso vai vir aqui para esse mundo físico, vai se solidificar. Você pode também anular esse pensamento, você pode cancelar isso. Você pode simplesmente declarar palavras, tá cancelado tal pensamento, e aquele pensamento vai ser cancelado. Mas se você não falar nada disso e continuar pensando, insistindo nesse pensamento, emitindo essa frequência, essa vibração, você está falando para Deus o tempo todo, sem abrir a boca, você está falando, Deus, eu quero mais disso e é isso que eu quero. Então preste atenção, se a sua frequência é uma frequência baixa, ou se a sua frequência é uma frequência alta. Tem uma escala, eu vou tentar aqui disponibilizar para vocês, uma escala do David, para você ver uma frequência alta e uma frequência baixa, para você entender. Então, meus amigos, aqui é o primeiro ponto importantíssimo que você tem que entender. Cara, o que eu estou frequencionando? Qual é a minha vibração? Se você quer construir as coisas, se você quer conquistar, se você quer ter um carro melhor, uma casa melhor, um padrão de vida melhor, no que você está pensando? Se você estiver pensando, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, minha vida é isso aqui, então, meu amigo, pode ter certeza, cara, que você não vai conquistar, que você não vai conseguir. Não é à toa que Napoleão Hills, no livro dele chamado Lei do Triunfo, ele fala bem assim, tudo que o homem pensar, ele pode conquistar. Porque Napoleão já entendeu que o campo das possibilidades é na mente, é no plano espiritual. E eu gosto de afirmar que o seu campo de batalha não é aqui no plano físico, porque aqui no plano físico, meu amigo, é só efeito, é só matéria. Então matéria não constrói matéria. Por que muitas pessoas sofrem muito para ter as coisas? Porque ele quer construir e ter as coisas, matéria construindo matéria. Não, meu amigo, não funciona assim. Se você quer ter as coisas, é no plano espiritual, é no plano mental, e Deus pega isso que gera uma onda de informação, você pensa, gera onda de informação, e Deus transforma isso em matéria. Não é à toa que a Bíblia fala bem assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O que quer dizer reino dos céus? Reino dos céus, meu amigo, quer dizer, sabe o quê? Quer dizer estado de consciência. Não quer dizer, reino do céu não quer dizer que eu tenho que ir para a igreja, quer dizer que eu tenho que estar lá, entendeu? Sentado no banco, né? Que eu tenho que evangelizar, tenho que pregar a palavra. Não tem nada a ver com isso. Reino dos céus, meu amigo, é estado de consciência. É você ter consciência de quem você é. Você sabe quem você é? A Bíblia fala bem assim, vós sois deuses. Então tenha cuidado no que você está pensando, porque com base no que você pensa, isso vem à existência, isso se realiza, né? Isso se materializa. Então, a primeira coisa, você tem que saber quem você é. Então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você entende quem você é, quando você sabe, tem essa consciência, como as coisas vêm à existência, as coisas vêm à existência através do seu pensamento. Porque você pensa, emite uma frequência, uma vibração, Deus pega essa vibração, porque Deus é energia, Deus tem uma vibração, e Ele pega isso e solidifica e manda para você. Quando você entende isso, meu amigo, minha amiga, as coisas começam a acontecer para você. As coisas começam a mudar. Agora, quando você não entende isso, você fica no modo automático. Aí você fica
pensando em medo, pensando em desgraça, pensando em coisa ruim, pensando no mal, falando, declarando com a sua boca que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir. A própria Bíblia fala bem assim, que não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe. E você está falando que você não pode, que você não é capaz, que você, sabe, não vai conseguir, que você é um pra nada, que você é um burro. Ei, pode ter certeza, você vai co-criar essa realidade, porque você mesmo está declarando isso. Você mesmo está se sentenciando. Então, quando a Bíblia fala bem assim, ó, dominai e subjugai tudo que há, você tem que dominar e subjugar, meu amigo. Não é aqui no plano físico. Aqui no plano físico só é feito. Você tem que dominar aonde? Aqui no plano mental. É na mente, no plano espiritual. Porque lá você pode construir o que você quiser. Lá não tem limites. Então você pensou, se emocionou, pum, na hora, no mundo espiritual acontece. Aí você respeita o lapso temporal, porque ondas de informação é extremamente sutil, é leve, acontece instantaneamente. Agora, para você solidificar isso, a ponto de se transformar em matéria, amigo, demanda tempo. Então você tem que respeitar o lapso temporal. E esse lapso temporal, quem determina não é você. Quem determina é Deus, é o universo. Então você tem que ter paciência e ter aquela convicção. Cara, se eu plantei, eu vou colher. Lei da semeadura. Você plantou onde? No mundo espiritual. Você visualizou, se emocionou, plantou lá, meu amigo. Pode ter certeza que aqui as coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus vai colocar as oportunidades na sua frente. Deus vai abrir as portas para você e você vai passar por essas portas. Ao passar por essas portas, aquilo que você pensou, aquilo que você visualizou, aquilo que você se emocionou, vai estar logo após aquela porta. Então, por isso se fala muito em fluxo do universo. O que é o fluxo do universo? É o alinhamento entre o seu pensamento, entre aquilo que você está se emocionando, entre aquilo que Deus está co-criando juntamente com você e as portas que estão sendo abertas para você. Então, você começa a fluir nisso tudo. Você pensa, gera uma vibração, manda uma frequência para Deus, Deus materializa as coisas, Deus coloca as oportunidades diante de você e você vai passando por essas portas. Observa que você tem uma ação. O negócio não é só pensar, você vai ter que agir. E agir você vai ter que passar pelas portas. Você vai fazer a sua parte, mas vai ser de forma fluida, vai ser de forma muito mais tranquila, de forma muito mais natural. Por quê? Porque o campo de batalha, onde você vai botar força mesmo, é no plano mental, é no plano espiritual. Não é no plano físico, no plano físico. No plano físico, você vai exercer uma certa força, uma certa energia, mas pode ter certeza, vai ser muito mais fluida, porque você tem Deus ao seu lado, você tem o universo ao seu lado, colaborando e somando com você. Meus amigos, aqui é uma rápida explicação sobre frequência e vibração. Então você tem que estar muito ligado qual é a sua frequência, qual é a sua vibração. O próximo princípio que eu vou falar com vocês aqui é o princípio da polaridade. Aqui já é nesse livro aqui, ó. O Caibalion. E o princípio da polaridade fala bem assim, ó. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu par de opostos. Semelhantes e dessemelhantes são os mesmos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Em resumo, daqui do princípio da polaridade é que tudo é duplo. Meu amigo, se tem alegria, tem tristeza. Se tem amor, tem ódio. Se tem pobreza, tem riqueza. Se tem abundância, tem escassez. Então tudo tem o seu oposto. A pergunta é, você determina aonde você vai focar. E o que esse princípio nos fala, cara? Nos dá aquela ideia que aquilo que você foca é aquilo que você atrai para você. Então, você pensa em algo, você visualizou algo, você visualizou prosperidade, abundância, riqueza. Meu amigo, você está determinando com base nesse princípio a polaridade que você quer vivenciar, a polaridade que você quer experienciar. Então, minha dica para você, se tem alegria e tristeza, e você pode escolher, se tem abundância e escassez, você pode escolher, porque são princípios, esse aqui, o princípio da polaridade, é um dos princípios que rege o universo. Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher. Realmente, como é que eu escolho o que eu quero? Você escolhe vibrando e entrando em ressonância frequencional com base naquilo que você deseja. Por exemplo, se você quer riqueza, quer abundância, quer prosperidade, meu amigo, pense nisso. É nisso que você tem que pensar. Mas você não sabe da minha situação financeira. Tá um caos aqui em casa, cara. Eu tô na quebradeira terrível, sem condição financeira, passando dificuldade, as contas tudo em atraso. Ei, isso é o efeito de agora.
Isso é o efeito, melhor, corrigindo, não é efeito de agora, isso é um efeito passado. Esse é o efeito que você está vendo nesse momento. Mas esse efeito é fluxo, ele é resultado de uma causa anterior. Então essa causa anterior gerou esse efeito, que é as suas contas em atraso, que é o seu problema financeiro. Agora o que você tem que fazer? Você tem que começar a pensar diferente. Você não pode visualizar e focar, entendeu? Nas contas, você não pode visualizar e focar na desgraça, na falta, porque senão você vai cocriar mais disso. O que você tem que fazer? Esquece isso, porque isso é passado. Você tem que focar agora no seu presente. Qual é o presente? É no que você vai pensar agora. A partir de agora, o que você está pensando? E você começa a pensar, você começa a visualizar o resultado que você quer ter, o padrão de vida que você quer conquistar. E quando você pensa e visualiza isso, e se emociona com isso, isso vai gerar um efeito. Qual é o efeito, meu amigo? Daquilo que você está pensando. Então, o efeito que você tem hoje, realmente é um caos, tá uma tristeza, tá uma dificuldade. Ei, isso é um efeito que você está vendo agora, mas de um pensamento passado. O segredo é, desfoca desse pensamento passado e tenha um novo pensamento. Esse novo pensamento tem que ser um pensamento elevado. Alta frequência, alta vibração. Então você tem que pensar o quê, cara? Em que você pode, que você é capaz. Você tem que se alegrar com isso, tem que se emocionar. O segredo é se emocionar com aquele padrão de vida que você quer ter. Realmente, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um apartamento melhor, eu quero ter uma condição financeira melhor. Começa a pensar nisso. Você pensa, isso vai gerar uma emoção, essa emoção vai gerar 5.000 pulsações eletromagnéticas, você vai atrair isso tudo para a sua realidade. Você pensou, vai gerar ondas de informação, você vai vibrar, vai mandar para Deus um pedido. Esse pedido não é verbalizado, esse pedido é vibracional. Deus é energia, você é energia. E esse pedido foi gerado aonde? Aqui no plano físico? Não, foi gerado no plano espiritual. Porque você é espírito e Deus é espírito. E é lá que você tem que gerar esse pedido. Então você pensou, meu amigo, vai gerar, entendeu? Uma correspondência. É lei da semeadura. Você plantou onde? No mundo espiritual. Você vai colher aqui no plano físico. É lei da causa e efeito. Você gerou a causa onde? No plano espiritual. Vai gerar o efeito aqui no plano físico. É lei da correspondência. Assim como em cima, assim é embaixo. Então, meu amigo, você pensou no plano espiritual. Vai gerar aqui no efeito o resultado. A Bíblia, tudo que ligaste na terra será ligado no céu. Meu amigo, foi ligado lá no céu, vai ser ligado aqui. Aí, onde entra na Bíblia? Buscai em primeiro lugar, o reino dos céus. O reino dos céus é esse estado de consciência, esse padrão de entendimento. E depois, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu amigo, minha amiga, determine a polaridade que você quer. Você vai determinar essa polaridade com base no que você está pensando. O que você quer? Pense nisso. Não pense naquilo que você não quer. Então, você não pode visualizar o efeito. Esquece o efeito que você está vendo agora. Isso é efeito do passado, de um pensamento anterior. Comece a pensar no que realmente você quer e quando você pensa nisso, vai gerar um efeito. Esse efeito da polaridade, ele é correspondente correspondente com outro princípio de causa e efeito. Então, meu amigo, minha amiga, essa dica aqui é de $1 milhão, $1 milhão. $1 milhão. Eu tenho certeza que quando você começar a pensar da forma correta, começar a se emocionar da forma correta, sai dessas baixas vibrações de medo, de angústia, isso só está te prejudicando. Pense de forma elevada, pense no que realmente você quer. Ignore por completo o efeito, porque o efeito já é passado. Não tem como, não queira mudar o efeito daqui, matéria com matéria. Você muda o efeito com um pensamento pensando e gera um outro efeito. Aí sim você começa a conquistar as coisas, aí sim você começa a co-criar. Realmente, como é que você está entendendo isso tudo? Meus amigos, eu leio muito. Mas eu vou indicar para vocês aqui, ó, esse livro. Frequência Vibracional, maravilhoso. Outro livro que eu tô lendo também aqui, esse aqui, já li também, né? Elaine Orives, DNA da Cocriação, muito legal. E esse outro livro aqui, fantástico, né? O Caibalion. Então, eu trouxe para você uma rápida explicação sobre frequência vibracional, com base na escala, né, de David, né? E trouxe uma explicação para você aqui sobre o princípio da polaridade, com base aqui no livro de O Caibalion. Então, se liga nisso. Porque quando você compreender isso tudo e treinar isso tudo e você controlar os seus pensamentos, gerencie os seus pensamentos. Gerencie os seus pensamentos, porque quando você começar a gerenciar seus pensamentos, você vai controlar a sua emoção. Aí você começa a entrar na frequência certa, começa a entrar na vibração correta e vai ter muito mais resultado, vai começar a co-criar as suas coisas.
Para finalizar, lembre-se, você tem o livre-arbítrio. Você pode ter a vida da maneira que você quiser. Por quê? Porque Deus te deu a oportunidade de você ser o próprio Leonardo da Vinci da sua própria história. Você é o Pablo Picasso. Desenha a sua história, pinta a sua vida da maneira que você bem quiser. O problema é que muitas das vezes nós estamos no modo automático. Saia do modo automático e venha para o modo manual e comece a pensar a vida como você bem quer ter. Tá bom, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, indica para alguém. Se não gostou, também comenta aí embaixo, não tem problema. Se gostou, comenta aqui embaixo nos comentários, né, para que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Eu tenho certeza que vídeos como esse vai ajudar muitas pessoas, assim como esse entendimento tem me ajudado, né, tem me evoluído, tem me deixado muito mais em paz e com muito mais tranquilidade. Tá bom? Grande abraço para todos. Beijo no seu coração. Tamo juntos, meus amigos. Bora pra cima. Valeu!